dia, irmãos e irmãs. Está iniciando a missa do 19º domingo do tempo comum. Que você seja muito bem-vindo, vocês que nos acompanham através do Facebook da Paróquia São Filipe Apóstolo. Aos domingos, a comunidade se reúne para celebrar a sua fé no Senhor, que está presente e nunca nos abandona. Por isso, não precisamos ter medo, porque Ele está no meio de nós, hoje e sempre. Neste dia, celebramos também a vocação da paternidade, dom de Deus, àqueles que escolheu para revelar o cuidado amoroso e carinhoso com seus filhos e filhas. Cantemos. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Você canta com a gente, você que está em casa. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Estamos reunidos em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus, a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, Deus nos reuniu no amor de Cristo para celebrarmos juntos a mesa da Eucaristia e a mesa da Palavra. No início desta celebração, em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abraçamos, irmãos e irmãs, o nosso espírito, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximarmos-nos da mesa do Senhor. Senhor, que vieste salvar
os corações arrependidos. Tende piedade, Senhor, piedade. Tende piedade de nós. Tende piedade, Senhor, piedade. Tende piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores tão humilhados. Tende piedade, ó Cristo, piedade. Tende piedade de nós. Tende piedade, ó Cristo, piedade. Tende piedade de nós. Senhor, que intercedei por nós junto a Deus Pai, que nos perdoa. Tende piedade, Senhor, piedade. Tende piedade de nós. Tende piedade, Senhor, piedade. Tende piedade de nós. Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória, glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens e ao Espírito de amor. Demos sempre glória ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens, ao Espírito de amor. Demos sempre glória. Espírito, glória. Oremos. Coloquemos no altar do Senhor, nesse dia dos pais, todos os pais da nossa paróquia. E também queremos rezar pelo aniversário de José Júnior Dias Gonzalez e John Errod Librun. Também queremos colocar no altar do Senhor o Pedro Nogueira Dron, que vai hoje receber o batismo. Ó Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. O Senhor, de forma nova e atual, sempre passa por nós, nos chama, estende a sua mão e nos segura. Confiemos em sua palavra.
Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-vos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Na terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará sempre à sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmão, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua a ponto de desejar,
Se eu mesmo, segregado por Cristo, em favor de meus irmãos, os de minha raça, eles são israelitas. A eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas. E também os patriarcas. Deles é que descende quanto à sua humanidade. Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, e vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, a liturgia deste domingo tem como tema fundamental a revelação de Jesus Cristo como o verdadeiro Filho de Deus.
No final do Evangelho, os discípulos disseram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Reconheceram quem é Jesus, mas no início pensaram que era um fantasma. Esta liturgia nos revela um Deus apostado em percorrer de mãos dadas com os homens os caminhos da história. A primeira leitura, com a atitude do profeta Elias diante da palavra de Deus, nos convida, irmãos e irmãs, a regressarmos às origens da nossa fé, a fazermos uma peregrinação ao encontro do Deus da comunhão, do Deus da aliança. E nos garante que não é nas manifestações, nas grandes manifestações, nas manifestações espetaculares, como o vento forte, como o terremoto, como o fogo, como grandes multidões, que o nosso Deus se encontra, mas sim na humildade, na simplicidade, na pequenez das coisas, na obediência, na intimidade com Deus, na interioridade. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo nos convida a estarmos atentos às manifestações de Deus e a não perdermos as oportunidades de salvação que Deus, nosso Pai, nos oferece como o seu povo, como seus filhos e filhas. Através do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus veio nos mostrar o seu rosto de amor, o seu rosto de bondade, o seu rosto de misericórdia. Ele veio nos revelar como é o seu reino. É um reino de amor, reino de justiça, reino de paz. Inclusive, o Evangelho de hoje nos apresenta uma reflexão sobre a caminhada histórica dos discípulos enviados à outra margem do mar, para propor aos outros o banquete do reino de Deus. Nesta viagem, irmãos e irmãs, a comunidade dos discípulos, neste caso, todos nós, todos os batizados, que formam essa comunidade de discípulos de Jesus Cristo, esta comunidade não está sozinha, à mercê das forças da morte, à mercê das dificuldades da vida, à mercê do mar, da aflição, do vento contrário, das situações difíceis que podem nos assustar e fazer com que pecamos a nossa fé. Em Jesus Cristo, irmãos e irmãs, o Deus do amor, o Deus da comunhão, vem ao nosso encontro, vem ao encontro dos discípulos para estender-lhes a mão, para nos dar a força, para vencermos a luta contra a violência, contra a injustiça, para vencermos a luta contra esta pandemia de Covid-19 e qualquer vento contrário da nossa vida. Cientes disso, irmãos e irmãs, precisamos, cientes de como o nosso bom Deus não nos abandona, mesmo nas situações mais difíceis da vida, precisamos nos ajudar uns aos outros, dando-nos as mãos, como Jesus fez para Pedro, quando Pedro estava se afundando no mar. No amor, na solidariedade, como irmãos, filhos e filhas de um mesmo Pai. Para seguir a Jesus, irmãos e irmãs, precisamos ter fé. Precisamos acreditar que para Deus nada é impossível e que se Deus permitir algo ruim acontecer, é porque Ele vai fazer algo melhor para nós, algo melhor na nossa vida. E a nossa fé precisa ser viva. Por isso, ela precisa ser alimentada frequentemente com exercícios espirituais
com os sacramentos da igreja, do mesmo jeito que alimentamos o nosso corpo para ficarmos sadios. Também, irmãos e irmãs, a nossa fé precisa ser vivida e expressa através de boas obras, boas ações. Porque, como diz o apóstolo São Tiago, a fé sem obras é uma fé morta. Para seguirmos, irmãos e irmãs, a Jesus Cristo, também precisamos ter coragem. Por isso que Jesus falou, não tenhas medo, coragem. Precisamos ter essa coragem. Coragem para darmos respostas aos desafios da nossa fé. Coragem para vencermos o medo e lutamos com e para os nossos irmãos e irmãs necessitados, irmãos e irmãs que sofrem. Jesus sabe que somos fracos na fé, mas Ele quer que tenhamos coragem. Portanto, irmãos e irmãs, vamos terminar pedindo que aumente a nossa fé. Vocês que estão participando nas redes sociais, podem escrever lá nos comentários essas palavras. Creio, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Vamos dizer juntos essas palavras, né? Creio, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Creio, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Amém. Agora, irmãos e irmãs, apresentamos ao Senhor as nossas súplicas, implorando a sua bondade e salvação sobre a igreja, sobre o mundo e sobre o Pedro que ele chamou a ser o seu filho e a ser discípulo de Jesus Cristo. E depois de cada pedido, vamos responder: escutai, ó Pai, a nossa oração. Para que a igreja, em meio às tempestades, persevere firme e segura nas mãos do Senhor, rezemos. Escutai a nossa oração. Para que o Papa e os bispos, bem como os governantes, encontrem sempre no Senhor a verdadeira luz para as decisões a favor do bem comum, rezemos. Escutai, ó Pai, a nossa. Para que esta comunidade, reunida no Senhor, revigore a fé e o compromisso missionário, rezemos. Escutai, Senhor. Para que os nossos pais aqui da terra sejam abençoados e fortalecidos pelo Senhor em sua missão, rezemos. Para que os pais falecidos recebam do Senhor a recompensa da felicidade eterna, rezemos. Vamos concluir as preces com a oração pelos pais.
Senhor Jesus, vós que vencestes a fúria do mar agitado, e com isso manifestastes um amor que zela e cuida de todos, abençoais aqueles que chamastes à vocação da paternidade. Abençoai, ó Pai, que se esforça por ser amigo e companheiro, sempre presente e especial nos momentos difíceis. Olhai compassivo para os que não conseguiram levar adiante a missão da paternidade. Fortalecei os laços da família. Curai as dores dos que, na solidão, não experimentam o carinho dos filhos. Acolhei a saudade dos pais que experimentaram a morte de seus filhos e acolhei também junto a vós aqueles que a morte levou de nosso convívio. Amém. Irmãos, é chegado o momento do ofertório. Então, que você que nos acompanha deseja fazer a sua oferta, a sua doação, devolver o seu dízimo, o número da conta da paróquia encontra na descrição desse vídeo. E que nós possamos entregar o nosso coração e a nossa vida ao Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e que Ele agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo, Senhor nosso. Pela vossa palavra criastes o universo e em vossa justiça tudo governais. Tendo-se encarnado, vós nos destes o vosso Filho como mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra, convidando-nos a seguir os seus passos. Ele é o caminho que conduz para vós, a verdade que nos liberta, a vida que nos enche de alegria. O vosso Filho reunis em uma só família os homens e as mulheres, criados para a glória do vosso nome, redimidos pelo sangue da sua cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos a multidões dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Em nome do Senhor, bendito é aquele que vem. Em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos, que sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e partiu o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
isso o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe desse vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que Ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Orei com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi entregue, e concedei que pela força do Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Pela participação neste mistério, ó Pai Todo-Poderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei que nos tornemos semelhantes à imagem do vosso Filho. Fortalecei-nos na unidade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Joaquim e todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o vosso povo. O vosso Espírito nos una num só corpo. Fazei que todos os membros da Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos e empenham-se de verdade no serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos e disponíveis para todos, para que possamos partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar juntos no caminho do vosso reino. Caminhamos no amor e na alegria. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os santos apóstolos e mártires, São Sebastião, São Filipe, e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, com amor e confiança, rezemos, irmãos e irmãs, a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz reinade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Irmãos, é chegado o momento da comunhão. Você que nos acompanha, nesse momento de intimidade, faça a sua oração de comunhão espiritual, para que você possa receber esse pão da vida. Creio, meu Jesus, que estais presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e desejo possuir-vos em minha alma. Mas como agora não posso receber-vos sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. E como se já vos tivesse recebido, uno-me inteiramente a vós. Não consintais, Senhor, que de vós jamais me aparte. Amém. Da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco
espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro junto a ti, buscarei outro mar. Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber nos traga a salvação e nos confirme a vossa verdade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. A liturgia de hoje nos ensinou a renovarmos constantemente a nossa confiança exclusiva no Senhor, que nunca nos abandona. A sua presença se manifesta de muitos modos, para que o coração humano possa compreendê-lo e crer no seu amor incondicional. Cada um poderia dizer com toda a certeza o modo como o Senhor sempre esteve ao nosso lado, sobretudo nos momentos de maior desafio. Procuremos esta semana partilhar com nossos irmãos e irmãs esta experiência ímpar em nossas vidas. Então, queremos agradecer a equipe da liturgia de hoje e a Irian, o André, que sempre faz o melhor para que aconteça essa live, para que vocês possam participar junto conosco online no Facebook. Então agradeço também todos vocês que estavam participando online conosco. E desejo um feliz Dia dos Pais a todos os pais. Vamos continuar com a celebração do batismo do Pedro, mas vamos terminar o live, porque a live terminamos com a benção final. E nós nos encontraremos domingo às 9 horas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, São Sebastião e São Filipe, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida e de em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Os pais e os padrinhos de Pedro ficam, porque vamos fazer o batismo depois.